Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o que é um espaço vetorial, né? E nós vamos construir esse conceito aos poucos e vocês não vão nem perceber que a gente está construindo esse conceito, porque nós vamos fazer isso através de um exemplo que eu acho que seja o exemplo mais, digamos assim, bacana de entender, certo? Que é justamente o que motiva, inclusive, o nome vetorial, que é o conjunto chamado conjunto R2. Eu sei que esse 2 é um quadrado, na verdade, mas a gente nunca fala R ao quadrado, a gente fala R2. Tá? O conjunto R2 é o conjunto de todos os pontos, o que é a mesma coisa que falar todos os vetores do plano cartesiano. Tá? Então a gente viu que isso daqui é um vetor, xi mais yj é um vetor. Boa noite, Marcelo. Então nós vimos ao longo da nossa disciplina até agora que quando a gente pega xi mais yj, ou a gente poderia usar um par ordenado também, mas eu Boa vou, noite, professor. beleza? Mas eu vou escrever usando assim para a gente ficar mais perto dos livros de física. Desde que, aí eu boto um ponto e vírgula, desde que tanto o x como o y sejam números reais. Só que quando a gente estuda matemática, a gente evita de escrever frases muito longas. A gente usa símbolos. Só desculpem aí pela gritaria que tem umas crianças bastante animadas aqui na rua. Que bom que elas estão felizes. É isso que importa, né? Então, na matemática, a gente evita escrever um monte de frase muito comprida. A gente usa símbolos. Então, em vez de eu dizer x e y são números reais, eu escrevo assim: x e y pertencem ao conjunto R. Tá? Então, isso é um vetor. Isso é um vetor do conjunto R2. Quando a gente junta todos esses vetores, a gente bota entre chaves, e isso vai ser um conjunto. Esse conjunto de todos esses vetores é o que a gente chama de R2, certo? Então R2 é o conjunto de todos os pontos ou todos os vetores. Desse jeito aqui eu escrevi como vetor. Poderia escrever como ponto. É a mesma coisa. Só que aí seria um par ordenado x, y, né? O conjunto de todos esses pares ordenados da forma x, y, onde tanto o x como o y são números reais, certo? Ou seja, x e y pertencem aos reais. Bom, esse R tem esse 2 aí em cima, por quê? Porque se vocês lembrarem do produto cartesiano, o que é um par ordenado se não um elemento do produto cartesiano? Então o R2 nada mais é do que o R multiplicado por ele mesmo, entre aspas multiplicado, na verdade é um produto cartesiano. Boa noite, Naor, certo? Então o conjunto desse produto cartesiano aí é o conjunto dos pares ordenados x e y, que é o próprio R2, que eu só estou escrevendo de novo que eu já escrevi lá em cima, né? Certo, pessoal? Então a gente pode representar esse conjunto através do chamado plano cartesiano, certo? Então o plano cartesiano é uma maneira geométrica de representar esse conjunto aí, que é o conjunto R2. O conjunto de todos os vetores do plano, que é a mesma coisa que o conjunto de todos os pontos do plano. Por quê? Porque para cada ponto aqui do plano, eu posso associar um vetor que começa lá na origem e que termina nele. Né? Por exemplo, esse aqui. Eu posso tanto afirmar que esse é o ponto de coordenadas 10 e 10, como eu posso afirmar que na verdade isso é um vetor V, que é igual a 10i mais 10j. É a mesma coisa, tá? E quando eu pego todos os pontos do plano juntos,
cada um pode ser visto como um vetor, então eu vou estar pegando todos os vetores do plano. Quando eu junto tudo, eu tenho o conjunto R2. Deu para entender, pessoal, essa ideia inicial? Alguma dúvida? Se houver, é só falar, tá? Jogar água, vocês são horríveis. Brincadeira. Ok. Bom, então não compreendi qual, Thalissa? Não sei se estou falando o teu nome certo. Qual seria a última parte aqui? Desse slide aqui ou do anterior? Desse aí? Tu não entendeu por que ponto e vetor é a mesma coisa? É isso? Ou não? Ah, sobre o R2? Tá, beleza. Mas é que eu tenho medo de repetir a mesma coisa que eu já falei e não explicar nada, então eu queria saber melhor qual é a tua dúvida. Que aí eu posso tentar elaborar uma explicação diferente. Ou é a ideia geral do negócio que tá obscura? Entendi. Bom, esse conjunto R2 ele surgiu. Eu sei que não foi isso que tu quis dizer com a tua pergunta, eu não tô tentando ser irônico. Eu só tô falando assim, ele surgiu com o René Descartes, né? Que é aquele filósofo lá do Penso Logo Existo, vocês devem lembrar dele do ensino médio. Ele foi o cara que inventou a geometria analítica. E o que significa a geometria analítica? Significa estudar a geometria usando números. Porque antigamente os geômetros usavam só geometria. Não tinha nada de coordenada. Quem inventou coordenada foi foi o René Descartes. Então ele teve essa ideia. Vamos marcar dois eixos no plano e a partir de agora o ponto do plano ele vai ser representado não pelo ponto em si, como é na geometria, mas sim pelos números que são as coordenadas dele. Então, na verdade, existe uma identificação entre ponto e vetor. É, mais ou menos isso. Então cada ponto desse do plano vai ser a mesma coisa. Porque olha só, esse ponto P ele tem coordenadas o que? Nesse caso aqui seria 2 e 4, né? Mas se eu pegar um vetor que tem a origem aqui e que termina nesse ponto, esse vetor U ele vai ser 2i chapéu mais 4j chapéu. Só que isso é a mesma coisa que o par ordenado 2, 4. Então isso significa que o ponto e o vetor são a mesma coisa. Então se eu pegar todos os vetores que têm origem aqui e que terminam em algum lugar, se eu fizer isso com todos os pontos do plano, na verdade eu vou estar varrendo todo o plano e vou pegar todos os pontos. E com isso também vou pegar todos os vetores, né? Porque qualquer vetor que eu pegar aqui, ele vai começar na origem, vai terminar num ponto, e esse ponto P vai ter coordenada x, y, mas isso é a mesma coisa que eu considerar esse vetor V aqui
que é x e chapéu mais yj. Então, na verdade, vetor e ponto é a mesma coisa. Quando a gente junta todos os pontos, ou quando a gente junta todos os vetores, a gente tem o plano R2. Alguém levantou a mão? Diga, Ana. O senhor pode voltar ao outro slide para fazer uma pergunta? Claro. Bem aí nessa segunda observação que a gente tem o R2, que é igual a R vezes R. Só que esse R pode ser um diferente do outro, não? Porque esse R só representa que é um número real. E quando for um número diferente do outro, não vai ser R2 no caso. Ou vai ser? Não, vai ser sempre R2. É porque, na verdade, essa letra R, ela não representa um número real, mas sim todos eles, é o conjunto dos números reais. Esse R representa todos os números reais, mas não é que ele represente um número, não é igual uma variável, ele Entendi. é o Sim. conjunto de todos, né? Ele é dessa forma aqui. Só que a gente não pode enumerar os elementos dele, então a gente não pode escrever 1, 2, não dá para escrever desse jeito, porque é um infinito e não pode ser enumerado. Mas ele representa um conjunto, que é o conjunto dos números reais que a gente falou um pouco na aula anterior. O R2 é um conjunto também, né? Só que ele não é a multiplicação, isso aqui não é uma multiplicação numérica. É um produto cartesiano, que significa pegar um número daqui, outro número daqui, e com isso formar um par ordenado. Só que esses números podem mudar. Eu posso pegar o 0 de um, o 2 de outro. Posso pegar o π de um, o 5 de outro, e assim por diante. Quando eu escrevo R cartesiano R, que é com essa cruz aqui, isso é o conjunto de todos esses pares ordenados, na verdade, né? Agora entendi. Porque eu não é diferente de eu escrever isso aqui. Não foi isso que eu escrevi. Não é que o R cartesiano R seja um par ordenado, não. É o conjunto de todos os pares ordenados, por isso que eu boto entre chaves. É diferente. Beleza, que bom que vocês perguntaram então. Ok. Bom. Então é mais ou menos essa a ideia. E o que nós vamos fazer agora é estudar as propriedades desse espaço, desse conjunto R2, né? O conjunto R2 é como se fosse a casa dos vetores. Os vetores moram lá. Então a gente vai lá no R2 e pega um vetor ou outro e faz alguma coisa com ele, operações, tá? Então a primeira operação que nós estudamos foi a soma de vetores, certo? Então nós estudamos a soma de vetores. Primeiro a gente estudou geometricamente e a gente viu o seguinte: a soma de vetores é quando eu pego uma seta assim, outra assim, e aí a soma deles vai dar esse outro terceiro vetor aqui que começa na origem do primeiro e termina lá no final do segundo, que é o U mais V. Isso foi a noção geométrica. Depois a gente estudou isso algebricamente, dizendo o seguinte: se um vetor U ele tem coordenadas x e y, né? Vamos escrever diferente dessa vez. Vamos escrever UX e UY, né? E se a gente pega um outro vetor V, boa noite, Jonas. Tudo bem, Jonathan, vá lá, descanse, se cuide. Vai ver uma série, vai dormir. Quando a gente está doente tem que descansar mesmo. Senão, além de não passar, vai piorar e vai ficar mais tempo ainda. Então, melhor se cuidar e descansar bastante. Ok, então, então a gente viu algebricamente, ou seja, em termos de operações, né, essa soma ela é definida como sendo assim, né? Essa soma vai ser um outro vetor que vai ter coordenadas em relação a i e a j também, né? E essas coordenadas do i e do j vão ser as somas das respectivas
coordenadas. O que eu quero dizer respectivo? Quer dizer o seguinte, aqui no i chapéu, eu vou pegar as componentes i chapéu de cada vetor. Então vai ser o x mais vx. E no j chapéu, eu vou pegar as componentes j chapéu dos dois. Então vai ser o y mais vy, certo? Então a gente tem uma noção geométrica, uma noção algébrica do que é essa soma de vetores em R2. E elas, na verdade, são equivalentes. E o fato delas serem equivalentes é a tal da geometria analítica que o René Descartes inventou. Em vez de fazer um desenho, eu faço uma conta. E quando eu faço essa conta e jogo lá no plano cartesiano, eu obtenho exatamente o mesmo vetor que eu teria obtido se eu tivesse só feito um desenho. Certo? Então existe uma relação muito forte entre a álgebra, que são os cálculos, né, de soma, multiplicação, etc., e a geometria, que são os vetores interpretados como setas. A gente precisa de um tempo mesmo para assimilar essas coisas. Antigamente o estudo de conjuntos era uma parte importante do ensino fundamental e médio. E aí o fato de ter saído, eu acho que gera uma barreira depois, né? Mas não se preocupem com isso, não fiquem sofrendo achando que vai ser super difícil. Vocês vão ver que a maioria dos cálculos aqui vai ser bem parecido com as coisas que a gente já fez. Ok. Então, só para lembrar, por exemplo, se fosse um vetor assim, 2i chapéu mais 3j, e um vetor v igual a 6i mais 7j, o que é u mais v? É simplesmente somar componente a componente. O x mais vx significa nesse caso o quê? 2 mais 6, que é 8. E depois o y mais vy é 3 mais 7, que é 10. Tá? Então fica aqui um exemplo. Beleza? Muito bem. Uma propriedade interessante, a primeira propriedade, que nós vamos chamar assim, ó, espaço vetorial propriedade 1, certo? Então vai ser a propriedade EV1. Na verdade vamos chamar simplesmente de 1, que é mais fácil. A propriedade 1 diz que a soma em R2 é comutativa, tá? O que significa isso? Significa que se eu pegar um vetor U aqui, e somar ele com o V, U mais V, sendo esse aqui o vetor V, dá para vocês verem esse V laranja aí? Dá para enxergar com clareza ou alguém? Ou ficou esquisito? Dá? Que ótimo. Muito bem. Então o que é que a comutatividade fala, né? Ela fala que U mais V, qualquer que seja U, qualquer que seja V nesse conjunto R2, é a mesma coisa que somar V mais U. Então, se eu for aqui por cima, ó, por esses dois vetores aqui de cima, tá na ordem, nessa ordem aqui, ó, U mais V. Então vai ter aqui U e aqui V. Certo? Então, o U mais V vai dar esse vetor aqui do meio. Pessoal, deixa só eu fazer um desenho aqui. Não vai demorar nadinha. Eu tô chateado que não deu para fazer do jeito que eu queria. Lá no site da animação. Oi, diga. E professor? Diga. Não tô entendendo. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Tipo, nesse mesmo slide aí que tá a soma do U mais V, aí não tem problema se estiver na ordem de V mais U.
a soma é a mesma, não tem problema de ser vice-versa, não? Para somar. Exatamente, nós estamos discutindo justamente isso, que não tem problema. Certo. Só que aí eu só tô chamando a atenção de vocês que o fato de não ter problema não é óbvio. Uhum. Isso é uma propriedade desse conjunto, o R2. Existem outros em que isso pode ser que não seja verdade, Ah, tá. certo? Tranquilo. Então eu tô só chamando a atenção de Certo, que... obrigado aí. Valeu. De que aqui vai ser o U mais V. Vai ser esse vermelho. Só que se eu somar da ordem inversa, se eu começar aqui embaixo aqui pelo V, né, eu botei o V na origem agora, e vou somar o U em cima do V. Vai dar o mesmo resultado que esse vetor vermelho aqui. Então isso significa que esse vetor vermelho, ele tanto é U mais V, como ele também é V mais U, certo? Então essa seria a interpretação geométrica aí do fato de que a soma é comutativa. O que significa comutativa? Comutativa é o seguinte, uma operação ela tem tipo dois locos aqui. Tá parecendo a cara de um gatinho, né? Olha só que fofo. Tá, deixa pra lá, eu tô fazendo besteira. É como se tivesse dois lugares aqui. Então eu posso botar o U e o V e a operação vai dar um certo resultado, né? Só que a comutatividade diz que eu posso apagar esses U e V e no lugar de um eu posso comutar, ou seja, trocar eles de lugar. E vai dar exatamente o mesmo resultado, certo? Então esse é o arte ataque. Esse é a comutatividade, certo? E essa é a interpretação geométrica, tá? Então só repetindo, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque se essa propriedade não fosse válida, isso ia gerar uma quantidade infernal de problemas, porque as contas mais simples iam ser... A gente ia ter que tomar o cuidado para nunca trocar de ordem, e isso seria chato demais. E além de ser chato, teria consequências geométricas. Imagina se fosse diferente. Então, U mais V, ele daria, por exemplo, isso aqui, enquanto que V mais U daria um outro vetor para cá. Então, se a gente estivesse fazendo um cálculo e trocasse a ordem, a gente ia errar a questão, né? Então, o simples fato disso ser verdade é uma propriedade do R2. Agora vem uma questão, por que ela é verdade? Vocês estão acreditando em mim. Só porque eu fiz um desenho, e desde quando o desenho é matemática? Desde quando o desenho é ciência? Eu tenho que mostrar que isso é verdade. Tá? Vocês não têm a obrigação de acreditar em mim. Porque se a obrigação de vocês fosse acreditar em mim, então isso não seria ciência, né? Seria talvez um outro tipo de organização de ideias e de pensamento, mas não seria ciência. Então a questão é, por que essa propriedade é verdadeira? Essa propriedade é verdadeira porque nós podemos demonstrar que ela é verdadeira. E como é que a gente faz isso? A gente tem que pegar um vetor genérico e pegar um outro vetor genérico e mostrar que para esses dois vetores genéricos vai valer essa propriedade. Então, se eu pegar um vetor U que seja igual a... vamos chamar assim, xi mais yj, e um vetor V que seja igual a ai mais bj. Tá dando para entender? Eu peguei dois vetores quaisquer e eu só dei um nome para as coordenadas deles. Pois é, mas até na geometria as demonstrações também não são feitas via desenho. Elas são feitas via axiomas e lógica, né?
Então, como é que a gente faz isso? A gente primeiro soma U com V. Então, o que vai dar U com V? Vai ser nessa ordem, ó, X mais A e chapéu, mais Y mais B, J chapéu. Só que eu tenho que lembrar o que é X e o que é A. Vocês ainda lembram o que é X e o que é A, o que é Y, o que é B? São números reais. X e A são números reais. E nós vimos na aula anterior que a soma de números reais é comutativa. Então, bem aqui dentro do parêntese, eu posso trocar o lugar do A e do X. Porque o A e o X são números reais. Certo? E chapéu. Bem como eu posso trocar a ordem do Y e do B, porque eles são números reais e estão somando. Então, eu posso trocar a ordem porque a soma de números reais é comutativa. Agora, e se eu calculasse V mais U? Nessa ordem, vai ser a soma da coordenada de V com a coordenada de U, que vai ser A mais X. E chapéu, né, somado com a coordenada Y de V e a coordenada Y de U. Então vai ser B mais Y. J chapéu. E agora eu percebo então que as duas coisas são iguais. Então elas são de fato iguais. Certo? Aí se a gente quiser parecer matemático, a gente bota um quadradinho aqui no canto para a gente se sentir mais inteligente. Que os livros de matemática botam um quadradinho quando termina uma demonstração. Beleza, pessoal? Deu para entender essa demonstração? Com isso a gente conclui então que U mais V é igual a V mais U. E como a gente não disse que a gente não fixou nenhum valor para x, nem para y, nem para A, nem para B, os vetores são genéricos, que a gente não fixou as suas coordenadas. Certo? Então essa é a demonstração, essa seria a demonstração de que essa propriedade vale, certo? Muito bem. Alguma dúvida por enquanto? Nope. Tá. Além disso, a soma é associativa, tá? E eu vou mostrar primeiro para vocês isso geometricamente, entre aspas, geometricamente, na verdade através dessa animação que eu fiz aqui. E eu tô me sentindo muito didático com essa animação aqui. Vamos ver. Olha só, eu botei duas figuras iguais aí do lado esquerdo e do lado direito, em que a gente está somando três vetores, U, V e W, tá? Vamos fazer o seguinte, primeiro nós vamos somar U com V, primeiro nós vamos somar esse U com esse V aqui, tá? E vai dar um vetor assim. Esse vetor é a soma do U com o V. Agora, vamos somar esse resultado com o W. Então, isso vai dar o vetor U mais V entre parênteses, por quê? Porque eu fiz esse aqui primeiro e deu um certo resultado. Eu poderia chamar de um vetor, sei lá, X. Então, eu vou somar esse resultado aqui, eu vou somar com o W, tá? Por isso que eu botei parênteses. Vou repetir. Nós temos esses três vetores. Existem duas formas de fazer essa soma. A primeira forma é somar primeiro esses dois aqui, U e V. Fazendo isso, resulta essa soma aqui. Agora eu vou pegar esse resultado que é U mais V e vou somar esse resultado com o W. Então isso vai dar U mais V, esse resultado somado com o W. Certo, pessoal? Deu para entender até aí?
Pois é, aí é que tá. A associatividade ela não é uma consequência da comutatividade. Não tem como deduzir ela a partir da comutatividade. Elas são independentes. É incrível isso. A gente tem que demonstrar a associatividade separadamente. Bom, agora vamos supor que a gente primeiro comece aqui com V mais W, né? Então vai dar essa soma bem aqui, ó. V mais W. Desculpa. E agora a gente vai pegar o U e vai somar com esse resultado lá de cima. Então a gente fez primeiro V mais W e depois somou o U. Então isso vai dar o resultado U somado com V mais W. E a gente percebe fazendo isso que os dois processos dão o mesmo resultado. E dessa forma a gente percebe então que se eu primeiro somar V e W e depois pegar o U e somar com esse resultado, isso vai dar a mesma coisa que eu primeiro somar U com V e depois somar com o W. E o nome dessa propriedade é associatividade. Uma palavra bem grande. Certo? Deu para entender, pessoal, essa animação e por que a gente usa esses parênteses? Alguma dúvida? Ah, tá. Tá bom. Eu tô me sentindo o Feynman da didática hoje, só por causa dessa animação aí. Ai, ai. Deu tanto trabalho fazer. Mas vamos lá. A soma, ela também, em R2, ela também possui um elemento neutro. Então eu esqueci de falar que essa aqui é a propriedade número 2. Tá? Muito bem. Vamos ver então a terceira propriedade, que é a associatividade, aliás, o elemento neutro. Né? Então o que é que diz essa propriedade? Ela diz o seguinte, que se a gente pegar o vetor nulo, né, que ele pode ser escrito tanto em pares, em par ordenado, como sendo o par ordenado 0, 0, que representa a origem do plano cartesiano, ou a gente pode escrever como sendo 0i chapéu mais 0j. Né? Essa propriedade ela diz o seguinte, existe esse vetor tal que qualquer outro vetor somado com ele vai dar o vetor original. Tá? Então é isso que diz a propriedade do elemento neutro. E como é que a gente demonstra isso? Bom, a associatividade aqui eu não demonstrei, mas a demonstração ela é feita de uma maneira semelhante à da comutatividade aqui, né, que nós fizemos nesse slide aqui. A gente escreve coordenadas para U, para V e para W. Daí a gente calcula esse lado esquerdo, depois calcula o lado direito, e aí a gente compara e percebe que eles vão dar o mesmo resultado, certo? Agora, o elemento neutro é muito mais fácil de demonstrar. Por quê? Porque se a gente pegar um vetor U qualquer aqui, vamos só escrever assim, demonstração. Para a gente fingir que a gente é matemático. Né? Vamos pegar um vetor U aqui, de coordenadas x, y mais yj, e o vetor 0 que está ali as coordenadas dele. O que vai ser o U mais 0? A gente, por definição, vai somar a coordenada x do U com a coordenada x do 0. E chapéu, a coordenada y do U, que é y, e a coordenada y do 0, que é 0. Eu sei que eu estou fazendo muito detalhadamente, tem gente que não tem paciência com isso, porque tem gente que olha e fala, mas isso é
É tão óbvio. Pois é óbvio, beleza. Mas só que não é porque é óbvio, de um certo ponto de vista, ou para algumas pessoas, que vai ser verdade. Né? Porque a verdade matemática ela tem que ser feita com precisão. Então ela tem que ser demonstrada. Bom, então aqui o que é que vai acontecer? Como esse zero é o número zero lá dos números reais, qualquer número real x somado com ele vai dar ele mesmo. E a mesma... Professor, Diga. é que começou a chover aqui onde eu moro no interior. Aí se eu, no caso se eu sair é por causa da internet, tá bom? Porque começou sempre quando chove a internet fica um pouco lenta aí. Se o senhor ver que eu sair aí é por causa da internet, tá bom? Tá, tudo bem, fique tranquilo aí. Aproveita a chuva aí. Beleza. Então, mas aí depois tu pode ver no YouTube. Fica tranquilo que eu, se Deus quiser, eu apertei no botão de gravar. Apertei. Tá, graças a Deus. Tá. E aqui é a mesma coisa, y mais 0 é um número, mais o número 0 vai dar o próprio y. E o que é isso se não o próprio vetor u que eu escrevi lá em cima, né? Então vai dar certo, tá? Então com isso a gente demonstra também que o conjunto R2 ele possui a propriedade do elemento neutro. E qual é o elemento neutro? É esse, o vetor cujas duas coordenadas são iguais a zero, certo? Deu para entender, pessoal? Tá? Qualquer dúvida é só falar. Bom, e além disso tem a propriedade do elemento oposto. Então o que é o elemento oposto? Se eu tenho esse vetor U azul aqui, o vetor oposto a ele vai ser um vetor paralelo, portanto na mesma direção dele, com origem no mesmo ponto, se a gente quiser desenhar de um jeito mais simétrico, que vai ter o mesmo tamanho do U, mas que vai ter um sentido oposto. Então enquanto o U aponta nesse sentido, o V vai apontar no sentido oposto. Tá? E como é que a gente obtém essa ideia algebricamente? Então algebricamente, se o vetor U ele for x e chapéu mais yj, o oposto dele vai ser menos xi menos yj. E a propriedade número 4, que é a propriedade do elemento oposto, ela diz o seguinte, que a soma do vetor U com o seu oposto dá sempre o vetor zero. Mas tem que ser o mesmo vetor zero da propriedade 3. Então a propriedade 3 define o zero e a propriedade 4 define o vetor elemento oposto, o vetor oposto. Né? E isso também é possível de verificar com uma certa, digamos assim, naturalidade. Por quê? Porque se a gente pegar o U genérico lá e somar com esse menos U, vai dar uma soma de vetores em que a gente vai ter x menos x e chapéu, y menos y, j chapéu. Então aqui é uma subtração de números reais, onde x é o oposto, né? Do menos x é o oposto do x, então dá 0i. Aqui vai ser y menos o oposto do somado com seu oposto, então vai dar 0 também. Então isso nada mais é do que o próprio vetor nulo. Então com isso a gente demonstra também que o R2 ele tem essa propriedade do elemento oposto. Alguém levantou a mão? Diga. Professor, por que o vetor nulo ele é relevante se ele não altera nada? Sim, ele não altera, é porque é relevante ter um elemento que não altere nada. Por isso. Se ele não existisse, ele ia fazer falta. Entendeu?
é preciso que tenha esse elemento. Por exemplo, para resolver equações, né? Só é possível resolver equações que envolvem soma por causa do zero, porque eu posso somar com o oposto e tirar. Por exemplo, só é possível resolver essa equação aqui. Claro que ela é óbvia, né, olhando, mas enfim, matematicamente falando, a gente só pode resolver porque a gente pode somar com o oposto de 2, que é menos 2. E isso daqui vai dar o número zero. Então, se o número zero não existisse, eu não poderia fazer essa operação e concluir que x é 1. Eu estou dando um exemplo simples, mas é o que eu consigo pensar agora. Mas nós vamos ver também no decorrer da álgebra linear que o zero ele aparece também como uma exigência para definir subespaço. E nós vamos ver também que o conjunto formado exclusivamente pelo vetor zero também é um espaço vetorial. Então ele é tipo uma pecinha importante aí desse castelo, né? Que se a gente tirar, vai desabar. Tudo. Basicamente é isso. Porque nós somos estudantes de física, né? Eu e vocês também. Mas quando a gente está estudando matemática, a gente tem que ter uma certa mente aberta em relação à abstração para a gente entender melhor. Porque quando a gente estuda física, quando nós estudamos física, nós temos a tendência de procurar sempre uma relação entre cada coisa que a gente está estudando e uma coisa da realidade, né? Mas a matemática definitivamente não tem essa exigência. Ela trabalha de uma outra maneira, de uma maneira mais abstrata. Ou seja, através do pensamento em si, e não do pensamento que representa algo da realidade, né? Então, tipo, a gente tem que abrir um pouco a mente para essas coisas. Tipo, é importante que exista um elemento que representa nada. Por quê? Porque do ponto de vista das operações, ou seja, do ponto de vista algébrico, ele tem um papel a desempenhar. Basicamente isso. Bom, então nós vimos 4 propriedades aqui. São as propriedades da soma. Agora nós vamos ver mais 4 propriedades que são as do produto por escalar, né? Nós estudamos desde o início da disciplina que são duas operações, né? Nos vetores. A gente tem a soma e o produto por escalar, duas operações mais simples. Bom, então a gente vai ter uma quinta propriedade aqui, que é uma distributividade, tá? Que ela vai dizer o seguinte, ó, que se eu pegar alfa e beta, números reais, eu estou insistindo em usar essas notações de livro de matemática, que é para tentar ajudar vocês a se acostumarem com isso, caso vocês encontrem isso de novo algum dia. Toda vez que o livro escreve assim, ó, dados alfa e beta pertence a R, o que significa isso? Significa dados alfa e beta números reais. É isso que significa. Então, nesse momento, a gente tem que ter uma certa abstração de imaginar que agora é como se eu tivesse dois números na mão e eu vou, né, fazer alguma matemática com eles. E eu apenas estou dando um nome, estou chamando um de alfa e o outro de beta, certo? E esse pertence a R significa isso. É um número real, simplesmente. Tá? Então, dados esses números reais e dado um vetor qualquer aqui do R2,
tá? Vale essa propriedade aqui, que se eu somar os números alfa e beta e depois multiplicar, fazer o produto escalar por u, isso é a mesma coisa que eu primeiro fazer o produto escalar do alfa com u e depois somar com o produto escalar entre beta e u. Isso daqui a gente poderia chamar de distributividade à esquerda, tá? Certo? E a outra propriedade é a distributividade à direita. Só que na direita, não sei se vocês vão lembrar da caixinha que eu fiz ainda agora, mas aqui no produto escalar, essas caixinhas agora, ó, bem aqui vai entrar um número e aqui do lado direito entra um vetor, né? Então a distributividade à esquerda é quando eu pego dois números aqui e um vetor aqui. E aí isso distribui. Agora eu vou pegar só um número aqui, mas eu vou pegar dois vetores aqui, o mais v. Então a distributividade agora vai ser à direita, por quê? Porque agora ela está aqui nesse locus, né? Nessa caixa do lado direito do produto por escalar, que é esse pontinho, tá? Não sei se deu para entender. Eu estou apagando, mas vai ficar no vídeo. Bom, então agora o que a gente vai considerar é um número real alfa, mas a gente vai considerar dois vetores u e v do espaço R2, certo? Então a distributividade à direita ela nos diz que alfa multiplicado por uma soma de vetores, ou seja, um número multiplicado por uma soma de vetores, eu posso fazer a distributividade aqui à direita. Então vai ficar alfa escalar, produto escalar com u, produto por escalar, né? E beta, produto por escalar com v. Tá? Então essa é a distributividade à direita. Eu vou escrever só distri, que é uma palavra muito grande. Tá? Então veja que existe uma grande polarização aí nessa propriedade, né? Ou é a direita ou é a esquerda. Eu fiz uma piada política. Certo? Alguma dúvida, pessoal, em relação à distributividade? Bom, além da distributividade, esse produto por escalar também é associativo. O que significa isso? Significa que eu posso calcular esse produto aqui sem usar parênteses, se o alfa e o beta forem números. Por quê? Porque se eu fizer primeiro o produto entre eles e depois multiplicar com u, vai dar a mesma coisa que eu primeiro multiplicar o beta e depois multiplicar o alfa, tá? Então significa que essa propriedade número 7. A gente pode demonstrar essa propriedade também. Então se eu multiplicar alfa pelo produto entre beta e u, isso dá a mesma coisa que eu primeiro multiplicar alfa com beta e depois multiplicar o u. Tá? Dá o mesmo resultado. Como é que eu demonstro isso? Pessoal, a gente já está acabando as propriedades, falta só uma, então peço aí que vocês se mantenham firmes. Bom, então vamos calcular, vamos supor primeiro, né, que o U ele tem essas coordenadas aqui, x e chapéu e yj. Vamos calcular primeiro quem é alfa vezes beta vezes u. Isso vai ser alfa
vezes, agora eu vou botar entre colchetes porque o U vai ter parêntese, vezes beta multiplicado com xi mais yj, tá? E aí alguém poderia dizer, ué, mas aqui tu já vai usar a distributividade, né? É verdade, mas eu posso entender isso também como a própria definição de produto escalar, por escalar, né? A definição de produto por escalar é que eu multiplico coordenada a coordenada. Então aqui fica beta x vezes i chapéu mais beta y vezes j chapéu, tá? E aqui posso voltar com parêntese. E aqui de novo usando a definição de produto por escalar, isso vai ser alfa vezes beta x vezes i mais alfa vezes beta y vezes j. Só que desculpa aí, eu não li na hora, Matheus, tu perguntou por que de novo? De novo o quê? Não entendi. Ah, tá, pode explicar de novo. Ah, tá, propriedade 6. Na verdade eu escrevi errado, aqui era alfa. Deixa eu só corrigir. Eu confundi lá com o de cima. Obrigado por chamar a atenção aí. Era essa a dúvida ou não? Era essa? Ah, tá. Então, obrigado pela correção aí. Deixa eu só anotar aqui uma coisa. Rapidinho. Espera aí. Rapidinho, pessoal, desculpa aí. Matheus Eduardo Pinho de Souza. Esse aqui. Beleza, eu te dei um ponto aí porque tu me corrigiu. Beleza? Bom, então, continuando aqui, o que acontece? Alfa, beta e x são números reais, então neles vale a associatividade do produto. Ou seja, para eles a gente pode escrever isso como sendo alfa, beta, isso tudo multiplicado por x. E aqui também, alfa, beta e y são números reais, então para eles também vale essa propriedade como a gente estudou na aula anterior. Tá? Então bem aqui a gente está usando nessa passagem as propriedades dos números reais, vistas na aula anterior, que na verdade é a associatividade do produto, certo? Bom, então agora eu percebo que existe esse alfa beta aqui nos dois, então isso é a mesma coisa que eu pegar o número alfa beta e multiplicar pelo vetor xi mais yj. E esse vetor xi mais yj é o próprio u. Então isso vai dar alfa beta vezes u. Então vejam que uma coisa que é óbvia da gente saber, que eu posso trocar a ordem dos números, não é óbvia de demonstrar, porque a demonstração envolve um monte de passos, né? E isso é uma coisa importante de vocês terem em mente quando a gente estuda ciência. Existe uma diferença entre óbvio e verdadeiro.
o óbvio nem sempre é verdadeiro e o verdadeiro nem sempre é óbvio, né? Então a gente tem que ter essa distinção, porque senão a gente começa a dizer que certas coisas que são mentiras são verdade. O importante é quando a gente estuda a ciência a gente ter essa noção. Bom, e existe uma última propriedade que é a propriedade da multiplicação por 1. Existe uma justificativa também de por que existe essa propriedade, mas é basicamente para garantir que o produto escalar vai ser bem comportado, não vai ter nenhum comportamento esquisito. Essa propriedade diz o seguinte, que se eu pegar o número 1 do corpo, no caso números reais, e multiplicar, fizer um produto por escalar com qualquer vetor u, vai dar o próprio vetor u. Tá? Essa é a última propriedade. Então, quando a gente reúne essas 8 propriedades, a gente fecha um conceito. E esse conceito se chama espaço vetorial. Tá? Então, qualquer conjunto V onde nesse conjunto a gente vai definir uma soma e uma multiplicação por escalar, se esse conjunto, aí a gente junta os três, a gente junta o conjunto, a soma e o produto como sendo um trio ordenado aqui. Quando a gente junta esses três, né, se esse trio ordenado satisfaz as 8 propriedades anteriores, né, esse conjunto V é chamado de espaço vetorial, certo? Então, o que nós acabamos de demonstrar é que o conjunto R2, esse conjunto aqui, R2, com essa operação de soma que nós definimos e com essa operação de produto por número por escalar que nós definimos, quando a gente junta isso, a gente tem um espaço vetorial, que também é chamado de espaço linear, tá? Então, resumindo, as propriedades que definem o espaço vetorial vão ser essas aqui. Aliás, eu vou escrever isso separado, senão vai ficar esquisito. Certo, pessoal? Então, o que nós acabamos de demonstrar, dizendo que o R2 satisfaz essas 8 propriedades, é que nós demonstramos que o R2 é um espaço vetorial. Certo? Então, a definição de espaço vetorial é a seguinte. Um conjunto V com uma operação de soma e uma operação de produto por escalar que satisfaz as 8 propriedades abaixo é um espaço vetorial, por definição. E a gente pode abreviar isso como sendo EV, o que é meio chato ficar escrevendo um nome grande toda hora. Tá? Então as propriedades são essas aqui, ó, que nós acabamos de ver. Só um detalhe, a gente não vai botar seta quando a gente estiver falando de um espaço vetorial qualquer. Não precisa. Só quando a gente estiver falando dos vetores do R2 e depois a gente vai ver do R3 também. Aí precisa da seta em cima.
Mas quando for um espaço vetorial qualquer, não precisa. Então a gente vai ter 8 propriedades aqui. Tá? Então, a primeira que nós vimos foi que U mais V é igual a V mais U. É tão bom não ter que escrever a seta, que isso é tão cansativo. Isso é a mesma coisa que, aliás, segunda propriedade, U mais V mais W é igual a U mais V mais W, chamada associatividade. A outra propriedade é, existe um elemento que nós vamos representar pelo símbolo 0, mas não é o número 0. Pode ser o vetor nulo, pode ser a matriz nula, pode ser a função nula. Vamos chegar lá, não se preocupe. Então existe um elemento 0 nesse vetor, né, tal que U mais 0 é igual a U para todo U. E, dado qualquer U, existe o oposto. Menos U, né, tal que U somado com o seu oposto dá esse vetor nulo da propriedade 3. Né? Aí a propriedade 5. Quando a gente pega dois escalares e multiplica pelo vetor U, isso dá alfa U mais beta U. Depois, alfa multiplicado pela soma U mais V vai ser alfa U mais alfa V. Dessa vez eu não errei. E alfa vezes beta U é igual a alfa beta vezes U. Onde aqui, como a gente não está mais escrevendo a seta, a gente tem que ter uma convenção para diferenciar escalar de vetor, né? Então a nossa convenção vai ser a seguinte: U, V, W são vetores. Alfa, beta são escalares, são números. Tá? Então alfa e beta são números, U, V e W são vetores. E finalmente, o número 1 vezes o vetor U é o próprio vetor U. Tá? Caraca, finalmente. Então, quando nós temos essas 8 propriedades num conjunto V, a gente tem um espaço vetorial. Então percebam que a gente está partindo de um exemplo, entre aspas, concreto, né, que é esse exemplo do R2 aqui. Né? Esse aqui é o R2, tá? É esse plano cartesiano aí. E nós vimos que esse exemplo concreto, ele satisfaz 8 propriedades. A primeira é essa aqui, comutatividade. A segunda, associatividade. A terceira, existe um elemento neutro. A quarta, existe um elemento oposto. A quinta e a sexta, duas formas de distributividade. A sétima, essa troca de escalares multiplicando. E a oitava, 1 vezes U é U. Essa é a mais difícil de todas. Então, tem um exemplo concreto. O conjunto dos vetores do plano satisfaz essas propriedades. Agora eu vou pedir uma coisa para vocês que pode ser que torça um pouco o cérebro de vocês, porque torceu o meu também. Que é o seguinte: a partir desse exemplo concreto, vamos tentar abstrair as propriedades em si, fora do exemplo. E é isso que é o conceito de espaço vetorial. Vamos pegar um conjunto qualquer, não necessariamente o R2, um conjunto. Se nesse conjunto for possível definir uma soma e uma multiplicação por escalar, da mesma forma como a gente definiu lá no R2, que satisfaça a essas mesmas 8 propriedades, então esse conjunto vai ser um espaço vetorial. Certo?
É por isso que o espaço vetorial é um tipo de estrutura algébrica, porque não é uma coisa em si, mas é uma propriedade satisfeita por um exemplo concreto, certo? É um conjunto de propriedades, então é uma estrutura. É como se esse conjunto tivesse uma estrutura de espaço vetorial, ou seja, qualquer conjunto que satisfaça essas propriedades vai ter uma analogia muito forte, muito grande, com vetores. Então nós vamos ver, por exemplo, que conjuntos de matrizes são espaços vetoriais. Por quê? Porque a soma e a multiplicação por escalar de matrizes satisfaz essas 8 propriedades aí. Então, mesmo uma matriz não sendo um vetor, mas elas se comportam algebricamente como vetores, certo? Não sei se está dando para entender aí. Se alguém tem alguma dúvida, estou à disposição aqui. Só a título de curiosidade, eu fiz essa primeira avaliação envolvendo apenas o plano e o espaço, justamente porque os livros de álgebra linear, como é o caso do Steinbrück e do Winterli, que nós vamos adotar agora nessa segunda parte, eles já começam com isso aqui. Então, eu achei mais interessante a gente primeiro fazer aquela avaliação inteira, estudando só o que é o R2 e o R3 para a gente poder chegar aqui. Mas agora seria legal se vocês me dessem a impressão de vocês do que vocês estão conseguindo entender e não entender. Fiquem à vontade aí, se vocês quiserem participar. Estou muito curioso para saber o que vocês estão assimilando desse conceito aí nesse primeiro momento. O que vocês conseguiram entender? Eu assimilando aqui deu para entender tranquilo. Tranquilo. Tipo, daqui para frente que a gente vai ver, né? Na prática mesmo, a dificuldade. Mas pela teoria aqui, tá bem tranquilo. Tá bom. Alguém quer comentar algum ponto aí de tudo que a gente discutiu hoje? Alguma coisa que ficou obscura? Podem ficar à vontade aí. Não? Bom, se houver, eu estou à disposição aqui. Se alguém tiver com vergonha ou qualquer coisa, pode falar pelo WhatsApp também. Beleza? Então, o que nós vamos fazer daqui para frente é estudar esse conceito, tá? E uma pergunta que a gente pode se fazer é para que tanta propriedade, né? Bom, essas propriedades, elas, como eu comentei antes, podem parecer até mesmo óbvias, né, para algumas pessoas, em relação aos vetores do plano, tá? E por isso pode ser que pareça estranho exigir tudo isso. O que acontece é que esse conceito de espaço vetorial ele vai muito além dos próprios vetores que nós estamos estudando. Então, isso tudo que a gente estudou até agora foi uma espécie de porta de entrada para esse conceito de espaço vetorial. A gente estudou muito profundamente um exemplo, que é o R2.
Só que a partir do momento que a gente dispõe desse conceito, né, a gente pode estudar vários conjuntos, tá? E nós veremos que o fato de eles serem espaços vetoriais vai nos permitir extrair muitos resultados, né? E isso só é possível se a gente tiver essas 8 propriedades. Precisa de todas, não pode faltar nenhuma, tá? Muito bem. Então, feito isso, o que a gente vai fazer depois? Bom, primeiro nós vamos pegar esse conceito geral de espaço vetorial, né, e vamos aplicar em outros conjuntos. Quais conjuntos? Primeiro, o espaço tridimensional, que é o R3, onde tem o I chapéu, o J chapéu e o K chapéu. Depois eu vou falar com vocês os chamados espaços euclidianos, que seria o produto cartesiano de R com R mais do que 3 vezes, porque esse R3 aqui, ele é R, cartesiano R, cartesiano R. Mas eu posso muito bem fazer isso de novo e multiplicar 5 vezes. Então, se eu tiver 4 vezes aqui, eu vou ter o R4. Se eu tiver 5, vai ser o R5. E se eu tiver N vezes, vai ser o Rn. Certo? Emerson, como faço para entender melhor conceitos abstratos? Olha, eu acho que pode ser só minha opinião, eu posso estar errado, então desculpa se eu estiver errado. Mas na minha opinião, a única maneira de entender um conceito abstrato é estudando muitos exemplos. Muitos exemplos. Porque com o tempo, esse monte de exemplos vai te dar como se fosse uma espécie de catálogo. Por exemplo, vamos supor que eu estudei 20 exemplos de espaço vetorial. Aí quando alguém falar para ti espaço vetorial, vai piscar na mente, talvez não todos, mas vários desses 20 exemplos que tu estudou. E aí tu vai ter uma intuição, que uma intuição é uma coisa complexa, né? Uma intuição é um conjunto de ideias que surgem e que te ajudam a entender uma coisa. Então, mas acho que é mais ou menos isso, né? Agora, como não entender um conceito abstrato? Tu não vai entender um conceito abstrato se tu pegar essas 8 propriedades e tentar ficar só olhando para elas. E tem que fazer desenho, tem que procurar exemplos, tem que riscar, tem que experimentar, fazer cálculos, imaginar se elas fossem diferentes. Isso ajuda a entender um conceito abstrato, na minha opinião. Posso estar errado, inclusive. Bom, e nós vamos estudar também conjuntos de matrizes, tá? Então isso tudo vão ser exemplos de espaços vetoriais. Existem outros exemplos que são conjuntos de funções. Isso daí eu acredito que já seja um passo a mais de abstração, que é entender uma função como um vetor, né? Então entender um conjunto de funções em que cada função é um elemento de um espaço vetorial. Eu posso comentar isso numa aula, mas eu provavelmente não vou cobrar em prova nenhuma, só esses exemplos aqui, né? Matrizes e espaços R1, R2, R3. E eu esqueci de falar para vocês que o R1, que é o próprio conjunto dos números reais, ele é também um espaço vetorial sobre si mesmo, né? Bom, então hoje seria isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, eu posso tentar responder agora, senão a gente encerraria por aqui. Não? Sim? Talvez? Bom, então